Sim, se puderem me dar um alôzinho aí. Estou vendo pessoas que eu conheço aqui, Beatriz, Beatrice, Dalila. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom, pessoal, eu vou então começar nosso bate-papo hoje. E como vocês viram aqui, o nome da nossa apresentação, Digital Technologies in Translation. Eu, então, procurei dividir a minha fala em dois momentos. Tá? O primeiro momento, vou falar um pouquinho sobre tradução, e depois a gente passa a falar um pouquinho sobre tecnologias. Como vocês sabem, existem hoje muitas coisas ligadas ao mundo da tecnologia para auxiliar os tradutores. Falar sobre isso em 40 minutos, uma hora, é impossível. De modo que eu fiz um recorte, não é? Tive que fazer um recorte daquilo que eu pensei fosse ser interessante para todos nós e que vocês fossem poder aproveitar, digamos assim. Bom, meu nome é Luciano, como vocês já viram aqui escrito, né? Eu sou professor na Faculdade de Cultura Inglesa, nos cursos de licenciatura em letras e no curso de bacharelado em tradução. Se alguém depois quiser saber um pouco mais sobre esse nosso curso, ao final a gente pode conversar um pouquinho, caso vocês tenham interesse, né? Mas, começando então a falar sobre tradução, existem, como vocês sabem, muitas definições do que seja tradução, né? Fala-se sobre tradução há muito tempo, não é? Então, das muitas definições do que seja a tradução, eu procurei uma aqui, que eu gosto, né, que diz o seguinte: Translation is an essentially creative activity on the basis of its nature as a problem-solving process. Many of the translation problems are of an open-ended kind, with no predetermined solution. Therefore, solving them involves strategies that are creative in nature. Ou seja, como o texto deixa claro aí para a gente, o ofício, né, da tradução, né, exige de quem se lança a trabalhar nessa área, não é? Em primeiro lugar, conhecimento das línguas com as quais a gente trabalha, obviamente, né? Conhecimento das culturas, dos povos que falam aquela língua, criatividade também, e principalmente porque tradução é uma área que lida com solução de problemas, não é? Há textos que você faz, que você traduz, tudo bem, mas há determinadas áreas, né, que colocam muitos desafios para a gente. Desafios que podem ser no campo lexical, às vezes palavras, conceitos que inexistem na nossa língua, e você tem que pensar, tá, e agora, como é que eu faço? Vou botar nota de rodapé, ou não vou fazer isso, não posso, né? Às vezes a estrutura do texto que você traduz é uma estrutura que não deixa claro o que o autor quer dizer, não é? Texto com ambiguidade, por exemplo. Então, traduzir é uma tarefa que requer de nós tradutores, não é, várias habilidades, né? Então, engana-se a pessoa que pensa que traduzir é conhecer bem duas línguas. Claro que isso é importante, mas não só isso, né? Há pessoas que, por exemplo, no nosso caso, que trabalhamos com a língua inglesa, que dominam a língua inglesa, mas que não traduzem. E é normal, porque a tarefa da tradução exige uma formação específica, reflexões que também são muito específicas, não é? Na sequência, temos aqui mais alguma coisa sobre esta reflexão, não é? Aqui quem nos traz agora algo é a Susan Bassnett. Eu gosto muito dessa autora, que tem muito material, tem muito livro, tem muitos artigos, né? Tradutora e também uma teórica da tradução. Ela diz o seguinte: de acordo com uma abordagem estritamente linguística, a tradução consistiria em transferir o sentido contido num conjunto de signos linguísticos para outro conjunto de signos linguísticos através do recurso competente ao dicionário e à gramática. Contudo, o processo envolve também
um vasto conjunto de critérios extralinguísticos. Talvez uma das coisas mais interessantes do fazer tradutório seja esse conjunto de critérios extralinguísticos, né? Cultura, e aí quando a gente fala em cultura, a gente está pensando no universo de coisas, não é? Ideologia, tanto a de quem traduz, quanto a do outro, né? De quem vai ler o seu texto. Então, eu acho bacana que Susan Bassnett traga isso para a gente, porque muitas pessoas ainda pensam a tradução a partir do critério exclusivamente linguístico, né? Fosse assim, pessoal, bastava pegar um dicionário, não é? Ir trocando palavras e tudo bem, traduzir. A gente sabe que não é bem assim. Não é? A gente sabe que traduzir exige muito mais do que simplesmente essa troca, né? Que é uma ingenuidade, inclusive, pensar que tradução seja apenas isso, não é? Na tradução é muito importante pensarmos, por exemplo, sobre qual gênero você traduz. Porque, dependendo do gênero que você tem em mãos, né, você precisará, em primeiro lugar, conhecer as características deste gênero, né, para poder fazer uma tradução que respeite essas características para o público leitor. Né? E aqui eu tenho essas três ilustrações, né, três tipos de leitores aqui bastante distintos. Né? A primeira, à esquerda, pessoas que estão lendo de uma maneira ali confortável, parece-me, numa livraria talvez, ou seja, que tem um propósito de leitura muito específico. O segundo, esse garotinho com um livro em mãos, que também tem um outro propósito na leitura. E o terceiro, parece uma biblioteca, não sei se pública ou numa universidade, com leitores ali fazendo também leitura, um outro tipo de leitura, não é? Então, isso também é interessante porque, a depender do público para o qual a gente traduz, será necessário pensar no modo como eu vou fazer. Ou seja, um mesmo texto pode ter traduções diferentes, pode ter traduções distintas, né, a depender do público para o qual eu traduzo. E isso requer de nós também, mais uma vez, né, conhecimento linguístico, principalmente, né, de variedades da língua, mais formal, informal, né. Eu vou ler, então, com vocês aqui, acompanhem, por favor. É importante lembrar que diferentes gêneros textuais e o público para o qual se traduz influenciam nossas escolhas lexicais e sintáticas. Se traduzo uma receita de bolo, por exemplo, preciso estar atento para as características específicas desse gênero, fazendo as adaptações necessárias para que, ao final do processo, os leitores não sintam nenhum estranhamento nem dificuldade para entender o texto. Para isso, antes de traduzir, leia o texto atentamente e, durante a leitura, sublinhe palavras e trechos que chamarem a sua atenção. Né? Eu coloquei aqui a receita, né, de bolo, porque talvez muitas pessoas pensam, mas traduzir receita é tranquilo, né? Aliás, não é nada tranquilo, né? Existem trabalhos de mestrado, de doutorado sobre esse mundo da gastronomia, né, que é extremamente interessante. Então, você pode ter ingredientes que não existam na sua cultura, ou na cultura da pessoa para a qual você traduz. Pode ser que haja utensílios também que não existam na sua cultura, ou na cultura do outro. Em termos do gênero, de estrutura, a gente está acostumado que aqui no Brasil a gente vê sempre, a gente pensa numa receita, vem logo o quê? Os ingredientes em primeiro lugar, não é? Depois modo de preparo, coisas assim. Nem sempre a estrutura será desta forma. Né? Há lugares onde você vai ter uma receita que pode seguir uma ordem diferente desta. Não é? Eu trouxe aqui um exemplo que eu gosto bastante, é um exemplo muito simples, mas a ideia é essa mesmo, é um bate-papo hoje aqui que traga exemplos simples para a gente poder entender, até porque eu não sei qual é a formação, se vocês já trabalham com tradução ou não, conheço algumas pessoas que estão aqui, né?
sei que estudam tradução, mas são algumas, né? As outras eu não conheço. Enfim, eu trouxe aqui esta frase: por gentileza, não jogue papel no vaso, e sim no lixo. Essa frase, na verdade, eu encontrei numa viagem que eu fiz, e aí no hotel, eles colocaram isso no banheiro, né? Essa frase estava em português, italiano, inglês, espanhol, né? E aí, claro, né? Eu, curioso, óbvio que eu falei, nossa, vê como é que está em inglês isso aqui. Tudo bem, então você pode olhar e pensar, professor, mas isso daqui, de fato, basta você conhecer as palavras que são simples e você vai fazer uma tradução tranquila. Será que é tão simples assim? Eu quero destacar, em primeiro lugar, a palavra vaso aqui. Veja que, em português, esta é uma palavra que pode ter diferentes significados. O primeiro, um vaso ali, receptáculo, né, para flores, por exemplo. Vaso também pode significar o vaso sanitário. E, mais raramente, mas isso está nos dicionários de língua portuguesa, vaso também pode significar o casco de um navio e, por extensão, o próprio navio. Tá? Não sei se vocês já viram a palavra vaso usada para se referir a um navio. Mas é isso. Então, a gente pode usar nesse sentido. Então, veja, uma única palavra com 3 possibilidades. Aqui, algumas possibilidades, existem outras, né? E a palavra lixo também. Né? O que é o lixo para nós? Lixo pode ser tanto o objeto, né, aquilo que você descarta, que a gente fala, isso aqui é lixo, joga. Ou então você fala, joga isso no lixo. Ou seja, o local, né, onde você, o cesto, digamos assim, não é? Um balde que recebe aquilo que você quer descartar. Nós usamos lixo para as duas coisas, não é? E na tradução, como é que vai ficar isso, né? Então vejam, era assim que estava traduzido nesse hotel. Please do not throw paper, but the vessel in the trash. Eu imagino, é assim que eu imagino que eles talvez tenham ali buscado um dicionário desses inglês-português, português-inglês, e buscaram ali vaso. A primeira palavra que apareceu talvez tenha sido vessel. Falou, então é isso aqui, vessel. Lixo, trash. Mas quais são os equívocos? Nós já sabemos, né? Vessel não é vaso sanitário em inglês. Pode ser vaso sanguíneo, pode ser navio também, né? E trash não é o cesto de lixo, mas o lixo em si, o material que você vai descartar. Então, era assim que estava a tradução. Eu tenho certeza que todos que estão aqui agora comigo já encontraram traduções assim muito equivocadas, não é? Seja nesses cardápios bilíngues que a gente vê em alguns lugares, né? Enfim, há muitas situações nas quais a gente pode encontrar traduções assim, feitas desta maneira, equivocadas, não é? Uma possibilidade de tradução mais idiomática seria esta, né? Don't flush toilet paper down the toilet. Pronto, recado dado para o estrangeiro. Esta é uma frase muito mais idiomática, muito mais próxima daquilo que eles encontrariam no contexto como este, não é, de um sanitário, não é? Don't flush toilet paper down the toilet. Vejam que o vaso sanitário aqui, em vez de vessel, toilet. Nada a ver com o que a gente viu anteriormente, não é? Tudo bem? Continuando aqui, eu tenho esse exemplo, eu gosto desse exemplo aqui, que eu uso com uma certa frequência, porque ele gera debates muito interessantes, não é? Esse aqui já é um outro texto, um texto, digamos, publicitário, né? Fazendo aqui a propaganda de um produto. E aí uma coisa importante, e vocês vão entender o porquê desse texto aqui depois, quando formos falar de tecnologia, né? De que modo a tecnologia pode nos ajudar. Uma boa tradução,
de acordo com alguns teóricos, não é? Ela é aquela tradução que procura manter, na medida do possível, preservar o nível semântico, tá? Os significados ali daquele texto, mas que também seja uma tradução que satisfaça os interesses de quem vai ler, as expectativas, melhor dizendo, de quem vai ler o texto. Se esse aqui é um texto publicitário, eu preciso fazer uma tradução que também seja do gênero do texto publicitário. E aí de nada adianta, mais uma vez, não é, a pessoa conhecer a língua inglesa bem e fazer uma tradução literal disso aqui. Algo do tipo existe, né, ou há do verbo haver aqui, existe queijo e bacon, né, ou talvez em inglês, queijo e cebola, né, não faria sentido, porque você não vê, vocês veem assim, numa embalagem de um salgadinho, vocês já viram isso escrito? Eu não, né? E eu me lembro que recentemente, numa turma da faculdade, estávamos discutindo justamente esse texto. E aí então um aluno falou, professor, mas eu não poderia deixar em inglês os sabores cheese and bacon, cheese and onion. Eu falei, não sei, por que você acha que poderíamos deixar em língua inglesa? Ele falou, bom, primeiro porque eu acho que talvez já tivesse um desenho na embalagem. Então o leitor já sabe do que se trata, qual que é o sabor daquele alimento. E segundo, né, porque deixar em inglês, talvez a língua inglesa exerça, né, um fascínio ainda sobre muitas pessoas. Parece que o fato de estar em inglês torna o produto, né, mais saboroso. Claro que não é assim, não é? Estou aqui brincando, mas talvez isso exerça um certo fascínio em muitas pessoas, né? Então, algumas possibilidades de tradução aqui, né? Que foram outros que escreveram, alunos que escreveram, alguns sugeriram algo do tipo deliciosos snacks de queijo, né? Que ficam prontos rapidinho. Estou no segundo parágrafo aí. Delicious cheesy snacks you can cook in no time at all. All you do is open a tin, spread a generous helping onto hot buttered toast, and pop it under the grill till it's brown and bubbly. Esse trechinho aí. Então, de novo, a sugestão dada foi deliciosos snacks de queijo que ficam prontos rapidinho. Basta abrir a lata, espalhar uma quantia generosa na torrada e levar ao forno para grelhar, até o queijo ficar borbulhando. Né? Alguns sugeriram, em vez de snacks, sugeriram petiscos, né? Petiscos de queijo deliciosos, fáceis e rápidos de preparar. Alguns sugeriram que ficam prontos rapidinho. Eu gosto desse nosso sufixo, né? Inho, inha. Né? Então vejam, longe de ser uma tradução literal, né? Porque aqui a gente teve que pensar em quem vai ler, pensar no gênero e pensar que eu tenho que produzir um texto que obedeça esse gênero, as características desse gênero. Não é? Então, este é um dos desafios, né, voltando para aquela nosso primeiro slide, falando do que é a tradução. A tradução também envolve solução de problemas. Aqui eu acho que é um texto relativamente simples, né, e que coloca alguns obstáculos, né, e desafios para a gente. Né? E, finalmente, antes de passarmos a falar das estratégias, das tecnologias na tradução, é muito importante, portanto, né, que um tradutor em formação, né, que ele desenvolva estratégias de tradução. Né. Eu vou ler aqui essa citação, Alves, Magalhães e Pagano, que dizem o seguinte: estratégias de tradução dizem respeito tanto a considerações do contexto da atividade tradutória, como a análise do texto em seus aspectos macro e microlinguísticos, e a busca de soluções para a produção de um texto que veicule a informação do texto original de maneira adequada, confiável e satisfatória para os potenciais leitores do texto traduzido. Tá? Ou seja,
um tradutor precisa voltar o olhar para os aspectos macrolinguísticos e os microlinguísticos, né? Então, aspectos macrolinguísticos dizem respeito ao contexto daquela obra. Quem escreveu, quando escreveu, qual é o público que vai ler esta obra, esse texto, esse artigo, não é? Esses são os aspectos aí macrolinguísticos. E os microlinguísticos estão voltados para o texto em si, né, para o linguístico, ou seja, que tipo de orações, né, nós temos nesse texto? São orações mais extensas, períodos mais curtos? Em relação ao léxico, é um léxico mais formal, menos formal? Então, tudo isso são considerações que precisam ser levadas em conta, né, no ato da tradução, né? E aí, claro, tradutores, em geral, têm dúvidas. Dependendo do texto que você pega o trabalho, se for de um assunto que a gente não domina, claro, você tem que fazer pesquisas, né? E aí vem a pergunta para vocês aqui, ou a que ou a quem recorrem, né, os tradutores, as tradutoras, para sanar as dúvidas, né? Como eu falei, dúvidas nós sempre temos. E a quem os tradutores recorrem, ou recorriam, né? Eu fiz a pergunta porque eu coloquei algumas sugestões de resposta. Eu acho que antes da tecnologia estar tão avançada como está hoje, nós, tradutores, lidávamos muito com a intuição, aquela coisa de, eu acho que é assim, faz mais sentido para mim, soa melhor assim. Colegas de trabalho, né, pega lá o telefone, ou se o colega trabalha com você, me ajuda com essa dúvida, o que você acha, não é? Uma outra forma é a pessoa recorrer aos tais falantes nativos. Ele é um falante nativo, então eu vou falar com essa pessoa, que certamente vai saber me ajudar. Dicionários, até hoje recorremos aos dicionários, lógico, acho que não mais aos de papel, né? Mas, enfim, dicionários mesmo assim. Gramáticas, por exemplo. Então, eu acho que intuição, falantes nativos, não são coisas muito seguras, a depender do tipo de texto que você traduz, não é? Não é porque a pessoa nasceu fora ou mora fora que ela tenha domínio, né, de todos os gêneros ou de todos os assuntos. Claro que não, não é? Intuição. Depender da intuição para resolver alguns problemas de tradução também não é algo muito seguro, né? Então, não dá para contar com isso. Colegas de trabalho, claro, podem ajudar, às vezes pode ter a mesma dúvida que você tem, não é? Agora, atualmente, nós temos aí a tecnologia, né? Então, para começar a falar um pouco de tecnologia e mostrar um pouquinho para vocês depois, eu vou ler essa citação aqui do Vander Viana. Ele diz o seguinte: pode-se estudar o funcionamento de uma língua a partir de uma abordagem que privilegie o uso de dados. Em vez de recorrer ao conhecimento intuitivo, observa-se como a língua é utilizada por seus usuários. Nesse sentido, entende-se que a linguagem não pode ser inventada, ela só pode ser capturada. Em outras palavras, para compreender a questão linguística, é necessário basear o estudo em um alicerce empírico, no qual os resultados advêm da observação de exemplos reais, ou seja, a língua tal qual ela é usada, tal qual ela acontece no cotidiano de uma forma real, né? E não da intuição. Não dá para contar com isso. Então, Viana deixa para a gente claro aqui, abordagem que privilegie o uso de dados. E quais seriam esses dados? Onde é que nós encontramos esses dados? Bom, a gente pode pensar em Google, que é uma ferramenta, hoje, pensando em tecnologia, Google, né? Google Scholar também a gente usa bastante, não é? Para nos ajudar com textos específicos, mais científicos, né? Técnicos científicos, por exemplo,
não é? Nós temos hoje as CAT Tools, Computer Assisted Translation, não é? Existem várias CAT Tools, sem as quais hoje um tradutor vai ter problemas para trabalhar, porque as CAT Tools são aliadas muito importantes, né, no trabalho do tradutor. Vou mencionar algumas para vocês, mais conhecidas, não é? Tem a CAT Tool que é a MemoQ, essa é paga, não é? Tem a CAT Tool que é a Tradus, também paga. São duas muito famosas, muito conhecidas, não é? Temos o WordFast, que é gratuito e é bem bacana, é muito usado, né? O WordFast. Temos o Omega T, né? Então temos várias dessas ferramentas, né, dessas CAT Tools. Falar sobre elas, eu acho que o legal dessas ferramentas é você aprender mão na massa como utiliza. Então, por isso que no meu recorte eu não coloquei, eu não vou trazer exemplos práticos de uso de CAT Tools, é porque não teríamos tempo. Tá? Então, eu procurei voltar minha apresentação hoje para a linguística de corpus. Eu não sei se vocês estão familiarizados, né, com a linguística de corpus, mas eu coloquei aqui o que é a linguística de corpus para vocês entenderem. A linguística de corpus consiste numa forma de investigação empírica da linguagem a partir da exploração sistemática de um corpus. Tá? Então, é um ramo da linguística que vai fazer suas investigações a partir de corpora. Corpora é o plural, né? A partir aí dessa exploração sistemática de corpora. Tá? Agora, o que é um corpus? Acho legal entender isso, né? Corpus, compilação eletrônica e criteriosa de amostras de textos que ocorrem naturalmente com o objetivo de representar uma dada língua ou algum de seus aspectos mais pontuais, de forma a possibilitar uma análise linguística previamente delineada. Então, um corpus, como a gente viu aqui, não é? Essa compilação eletrônica, você tem vários corpora hoje na internet à disposição dos usuários, não é? Alguns deles contando com bilhões de palavras, tá? Então, com essas amostras de textos que ocorrem naturalmente, não tem nada de invenção, de frases inventadas para o ensino de algo, por exemplo, não é? Não. Então, textos que ocorrem de forma natural, né? E que, justamente por serem assim, esses textos serem assim, não é? É que eles podem representar uma dada língua em seus aspectos pontuais. Então, às vezes, você encontra ali afirmações numa certa gramática da língua inglesa ou da língua portuguesa, que são gramáticas mais antigas, às vezes, e que não foram gramáticas feitas a partir dessa pesquisa com corpus, né? Então, parte do que está ali, ou algumas coisas, são coisas que advêm da intuição do gramático. Aí você vai fazer uma busca, né? E você vê que não se confirma o que o gramático afirma, né? Então, aí é uma das vantagens de se estudar, né? A partir, tendo aí isso à nossa disposição. Algumas áreas de pesquisa, pessoal, muito frequentes hoje, empreendidas na linguística de corpus. O que a gente pode pesquisar, então? A descrição da língua, o léxico, a gramática, a semântica, o registro formal e informal, o gênero, análise do discurso, linguagem oral, com entrevistas, conversas. Nós temos aí corpora orais, não é? Lexicografia, para compilação de dicionários, então, compilação de glossários, que é o campo da terminologia. Então, a linguística de corpus hoje possibilita, né, esta riqueza de pesquisas, não é? E aí, já começando, quais são alguns corpora, então, atuais? Temos o BNC, que é o British National Corpus, e há vários tipos de corpora também, tá? Temos os corpora paralelos, aqueles que você vai ter comparando textos literários, né, todos alinhadinhos, de um lado o texto em português, do outro lado o texto em inglês, textos literários assim, não é? Temos esse BNC,
Veja que ele conta com 100 milhões de palavras, 90% delas de língua escrita, 10% de língua falada. É um corpus fechado, ou seja, ele não está sendo atualizado. Tá? Eles não têm ali, eles não alimentam esse corpus então chegou nos 100 milhões de palavras, parou. Tem ali o link para quem quiser depois visitar o corpus, a gente vai ver depois um pouquinho como funciona. Temos um outro corpus que é o Bank of English, o CoBuild, da Universidade de Birmingham, com 20 milhões de palavras, né? Começou assim com 20 milhões em 87, hoje 650 milhões de palavras. Esse é um corpus aberto, ou seja, está sempre sendo renovado e alimentado, né? O Collins Corpus, veja, com mais de 2 bilhões de palavras. O Collins Workbanks Online, com 57 milhões de palavras. Todos com o link aí, depois vocês podem. Né? E temos o Coca, que é o que a gente vai explorar hoje. Né? É o que eu mais uso, né? Talvez seja um dos mais usados mesmo, que é o Corpus of Contemporary American English. Né? Aqui temos aí 560 milhões de palavras, mas quando você coloca tudo que existe nesse corpus, né, ele já ultrapassa a marca do bilhão aí, né? Então, e no Coca, então, você vai ter uma riqueza imensa de coisas para você pesquisar. Temos o corpus do português, corpus do espanhol, um pouquinho abaixo temos esse COHA, né, o Corpus of Historical American English, que é muito interessante, que abrange aí desde os anos 1810 até 2009. Então, você pode comparar muita coisa, como era a língua inglesa naquela época, como ela é hoje. Não é? Temos esse outro GLOBE, Corpus of Global Web-Based English. Você tem aí, seja, quase 2 bilhões de palavras de 20 países de língua inglesa. É interessantíssimo. Né? Temos o Google Book Corpus também. Né? Então, aí, alguns exemplos de alguns corpora para a gente depois trabalhar. Então, como eu disse para vocês, eu trouxe aqui um pouquinho para ensinar vocês, quem não conhece, obviamente, né, sobre o COCA, aqui, o Corpus of Contemporary American English. Você pode utilizar no dia a dia, tá? Mas se você não... As buscas, elas são restritas se você não pagar. Tem uma quantidade X de buscas que você pode fazer por dia. Mas você pode pagar para usar e é muito barato. Eu acho que deve estar uns... eu não vou falar besteira aqui, mas eu acho que uns, sei lá, $10, $20 para usar o ano todo. Tá? É barato, não é caro, não. Então tá aí o endereço, não é? Para vocês acessarem. E o que a gente pode fazer? O que a gente pode aprender, pesquisar com o Corpus hoje? Né? Eu trouxe, quando você então entra, a primeira coisa que você vai ver é isso aqui, ó. Tem lá uns botões em cima, vejam, List, Chart, Word, Browse, Collocates, Compare, esse Quick, né, que é o Keyword in Context. Né? Então, cada um deles tem uma função. Eu vou mostrar algumas dessas funções para vocês, né, como é que elas funcionam. Começando por List. Essa é aquela função que a gente usa bastante, não é? Então, supondo que você, tradutor ou professor, se houver professores aqui, não é? Que você tenha uma curiosidade, você queira saber quais são os adjetivos que concorrem com a palavra smell. Né? Não sei, apareceu a dúvida, isso é só um exemplo, não é? Então, veja, você está buscando quais são os adjetivos, você não sabe. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa, você vai aqui onde está esse POS, né? POS, que é Part of Speech. Quando você clica em POS, aparece essa barrinha que está do lado aí, ó. Noun, verb, adjective, adverb, né? Tem possessive pronoun, preposition, conjunction, um monte de coisa. Eu estou em busca dos adjetivos, clico lá em adjetivo, tá azulzinho, né? Quando eu clico lá em adjetivos, aí já aparece isso. Aí eu digito a palavra smell, tá?
Digitei smell, próximo passo é, eu clico ali em Find Matching Strings. Aí você vai ter isso aqui. A lista é muito mais longa, tá? Eu coloquei aqui os 10 primeiros adjetivos mais frequentes com smell. Esses são os mais frequentes. Então, o primeiro, mais comum em inglês, é sweet. Sweet smell. Depois, bad smell. Faint smell. Musty. Strong. Acrid. Sour. Pungent. Eu já não estou enxergando, está lá embaixo. Né? Então, vejam, esses são alguns adjetivos muito frequentes. Então, esse tipo de busca é interessante para nós tradutores, porque às vezes surge a dúvida mesmo. Tipo, será que eu posso usar esse advérbio aqui? Né? Será que esse adjetivo é o mais frequente com esse substantivo? Então você corre lá, colocou ali prontos. Ah, olha, e às vezes você descobre que um adjetivo que você usava com frequência, ele existe, mas é muito pouco frequente. Não é? Então é uma coisa bem legal. Uma outra busca que a gente pode fazer, ainda sobre isso que eu falei, perdão, ainda não é outra busca. Você, voltando lá, você tinha ali, olha, vamos supor que você pode clicar sobre sweet smell e você vai ter aí, olha, as linhas de concordância. Então você vai ter aí de onde tem várias frases aí, várias linhas, com o exemplo da frase onde isso apareceu, de onde isso foi extraído, se é jornal, revista, se é internet ou não, e quando. Posso clicar na frase para você ter um contexto ainda maior. Não é? Agora sim, uma outra pergunta aqui. Eu posso ter um adjetivo awesome. E a minha dúvida vai ser, tá, quais são os substantivos que aparecem com o adjetivo awesome com maior frequência? Eu poderia pôr qualquer adjetivo ali, lógico, né? Então, o que eu faço? Eu digito ali, awesome. Feito isso, o que eu tenho que fazer depois? Eu vou clicar lá em POS, que é a Part of Speech que eu estou buscando. Né? Tá lá, ó. Cliquei, apareceu aquela barrinha lá, eu vou lá em Noun. Clico em Noun, já está lá embaixo, ó, Awesome Noun. É o que eu estou buscando. Aí eu vou ter a minha resposta, né? Ou seja, o mais frequente, os 10 mais comuns, substantivos mais frequentes são awesome power, awesome job, post, thing, people, responsibility, né? Idea, things, stuff and article. Então, são esses os 10 substantivos mais frequentes com este adjetivo awesome. Na sequência, eu ainda estou ali em list, né, como eu falei. Supondo que eu tenha lá o substantivo disease. Eu falo, tá, existem muitos tipos de doença, mas quais são os mais frequentes, os tipos, os nomes de doenças mais frequentes na língua inglesa? Né? Então eu quero, porque vai ser um substantivo, não é? Junto da palavra disease. Se é isso que eu busco, se a minha dúvida é esta, eu não sei quais são, então, claro, eu vou lá clicar em POS, eu já abreviei aqui, né? Já apareceu noun, aí eu digito disease, clico Find Matching Strings, e aí você vai ter a listinha aqui com os 13 aqui. Vejam que heart disease é disparado, né? O mais frequente em inglês. Quase 9 mil ocorrências. Aqui no corpus, né? No COCA, 9 mil ocorrências. Depois, em segundo lugar, com quase 800 ocorrências, tem kidney disease. Depois, liver, e aí vai descendo até eye disease. Tá? Mais um tipo. E se for do português para o inglês? Eu não sei, eu posso estar vertendo um texto, não é? Também, do português para o inglês. Como é que eu faço? Isso foi de uma historinha para o público infanto-juvenil, que os alunos estavam vertendo para o inglês, e aparecia lá, num dado momento, falando de um jacaré, lá de um crocodilo, que ele tinha dentes pontiagudos. Então a pergunta foi, tá, como é que vai ser esse pontiagudos? Então você pode falar, professor, eu vou colocar X aqui.
A pergunta que vem é, mas é o mais frequente? Porque alguma coisa pode ser possível, mas é provável de acontecer na língua? Então, eu conheço a palavra dentes, eu estou em busca do adjetivo. Né? Como o adjetivo em inglês vem antes do núcleo, né? Então eu coloco ali, clico lá em Part of Speech, adjetivo, e aí digito teeth. Clico em Find Matching Strings, e aí você vai ter uma lista enorme. E você busca aquela que te satisfaça, né? Satisfaça as tuas necessidades ali. Então, front não me ajuda, white, mas aí você vai ter sharp, que é o número 4. E você vai ter outros também adjetivos. Vejam aqui, pointed. Tem razor sharp também. Olha só, razor sharp, pointed, sharp. Há opções aí, não é? Então isso nos ajuda. Eu ainda estou lá no botão list. Eu quero saber, quero buscar sinônimos para o adjetivo awesome. Digito ali, né, o sinalzinho de igual, logo depois eu digito awesome. E aí você vai ter sinônimos, os mais frequentes da língua inglesa para awesome. Tem lá a frequência deles, do lado direito, vocês podem ver. Amazing, grand, remarkable, tremendous, overwhelming, splendid, astounding, breathtaking, fearsome, humbling, awe-inspiring. Todos eles. Posso clicar na palavra, que vai abrir lá, as linhas de concordância se abrem e você pode ver mais contexto, não é? Outra coisa legal que a gente pode fazer. Supondo que você queira saber todas as palavras da língua inglesa que terminam com o sufixo "ais". Sei lá, de repente você, né, curioso, fala, eu quero saber isso. Então o que eu faço? Eu coloco ali o asterisco, né, digito ali, e aí digito "ais". O asterisco vai mostrar o quê? Que pode ser qualquer coisa antes de "ais". Tá? Então, isso feito, você vai ter. Eu coloquei apenas os 10 aqui, tá? Ou seja, a palavra mais frequente com eyes em inglês está ali. Size, realize, e assim por diante. E se eu quiser restringir essa busca? Eu falo, não, eu apenas quero os verbos terminados com este sufixo. Mesma coisa, asterisco, digito, né? Digito eyes. Aí eu vou lá em Part of Speech, lá o POS, clico ali e busco lá verbo. E vai aparecer aquilo ali. Aí eu só vou ter os verbos da língua inglesa terminados com este sufixo. Coloquei aqui 13, mas havia muitos outros, obviamente. Veja que o mais frequente é realize, recognize, apologize, e por aí vai. As possibilidades, pessoal, são assim, muitas, muitas. Eu estou dando para vocês aqui uma pincelada, tá, do que você pode fazer com esses corpora. Mas é de uma riqueza infinita, assim, tá? Do que a gente pode aprender e pesquisar aqui. Eu mudei agora o botão, vejam lá, fui para o próximo botão, o botão Chart. O que nós temos com esse botão aqui? Digitei ali a palavra Awesome. O que vai acontecer? Agora, você vai ter aqui em qual gênero de texto, tá? Onde essa palavra aparece com mais frequência. Não é? Então, eu tenho aqui nos blogs, ela aparece com muita frequência em blogs, tá? Quase 77 por milhão. Vejam que à esquerda eu tenho lá per million. Então, 77 por milhão nos blogs. Depois, na web, 54 por milhão. TV, spoken language, 21. Ficção, magazine, news, in academic English. Então, é bacana porque você pode usar uma palavra que você, por exemplo, esteja em dúvida se aquela palavra é uma palavra comum em texto acadêmico, por exemplo. Eu faço com certa frequência versão de textos, né, acadêmicos do português para o inglês, de pessoas que precisam publicar os artigos em periódicos internacionais. Então,
Às vezes, é claro, você tem que falar, mas será que essa palavra aqui é a mais adequada para este gênero, para o artigo acadêmico? Eu coloco, então, em vez de falar, bom, esta, por exemplo, eu falo muito pouco usada, quase nada. Eu já não usaria, não é? Aqui também ainda, que não dá para colocar no mesmo quadro, né? Por isso que eu separei. A gente aparece na tela do Coca aqui os períodos, olha. Quando que essa palavra foi usada com mais frequência, com menos frequência? Nos anos 90 ali, ó, de 90 a 94, de 95 a 99, muito pouco. Ela foi muito usada aqui entre 2010 e 2014, né? Também você pode clicar aqui na barra e ver os exemplos que vão aparecer depois, não é? Aqui, olha, quando você entra então lá no site, no Coca, você vai ter isso aqui. Você vai ter estas opções todas, olha. Todos os corpora, vejam como tem vários corpora aqui. Tem o Coca que está em verdinho, que é o que a gente está usando, mas veja um pouquinho acima, né? Tem lá o Globe, que eu falei para vocês, de 20 países. Tem o corpus da Wikipédia. Tem esse Hansard, que é de inglês britânico, só com textos do parlamento britânico. Tá? Tem um corpus agora sobre do coronavírus, ó, que eu já usei, inclusive, para preparar aulas, para ver collocations sobre coronavírus, não é? Tem de movies, tem da Suprema Corte norte-americana, tem da Time, da revista, né? Tem de novelas, olha, Soap, tem o British National Corpus. Então, tem vários corpora para a gente poder explorar, não é? E aí, então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora do British National Corpus. Tá tudo lá junto, é só clicar, não é ali que você vai poder entrar nesse aqui, o British National Corpus. A interface é muito parecida, como vocês podem ver, não é? E aí, algumas coisas interessantes. Eu fui aqui em Chart, né? Por quê? Eu quero comparar, eu quero ver se o adjetivo awesome é mais usado no inglês americano ou no inglês britânico. Aí vou aqui para o chart e vejo aqui, ó, que no spoken English quase nada. Mas a minha pesquisa, para eu saber isso, eu vou lá no per million. Veja que o total, all, 3,66 por milhão. Ou seja, é um adjetivo muito pouco usado no inglês britânico. No inglês americano, eu não lembro agora. Vamos voltar lá, peraí. O que era? Olha só, 32 ocorrências por milhão. Ou seja, é um adjetivo muito mais comum no inglês americano do que no inglês britânico. Que ocorre apenas 4 vezes por milhão e 36 vezes por milhão no americano. Então, é o tipo de coisa que a gente pode fazer também, comparar, não é? Olha, eu não vou poder mostrar todos os botões por uma questão óbvia de tempo, de limitação temporal. Eu pulei alguns e fui lá para o Quick, que eu gosto bastante, que é o Keyword in Context. Né? O que a gente tem aqui? Então vamos lá. Você vai digitar uma palavra qualquer ali. Né? Veja que nós temos a letra L e a letra R. Se eu quero, o que vem depois de listen? A minha dúvida é essa. Eu posso usar, além do to, listen to. Será que eu posso usar listen at, listen for, listen up? Sei lá, qualquer dúvida. Então, se a minha busca é por aquilo que está depois do listen, eu clico na letra R. E ao clicar, veja que os números 1, 2 e 3, eles ficam verdinhos. Não é? Pronto, feito isso, eu vou lá, né? Keyword in context, clico, e o que você vai ter. Eu fiz um recortezinho aqui, ficou pequenininho, mas acho que vocês conseguem ter uma noção. Aparecem frases e tudo com cores diferentes. Cada cor, né, se refere a uma part of speech. Então você tem verbo, advérbio, substantivo, adjetivo. Né? A cor amarela serão as preposições.
esta rosinha, acho que é rosinha isso, né? São os verbos, não é? Aí você tem esse verdinho, são os substantivos, né? Na cor laranja, os advérbios. Então isso é muito interessante. E aí você começa a ler para poder procurar o que aparece depois de listen. E aí você vai ter ali, olha, to, muita ocorrência de to, mas apareceu um pouco acima outra coisa, né? Listen this time, listen out, listen, eu não estou enxergando o primeiro, né? Então você vai ter esse tipo de coisa aqui, uma das coisas que você pode fazer com esse keyword in context, né? Uma outra coisa muito bacana que a gente consegue enxergar aqui, e que tem a ver com o que nós falamos sobre intuição, não é? Antes da tecnologia, lidávamos muito com intuição. Agora que nós temos esses corpora todos, né, é complicado. Você fica o tempo todo naquela, mas será que isso é mesmo? Será que eu posso escrever isso ou dizer isso? Não é? Então, por exemplo, há uma busca que eu acho interessante que é sobre semantic prosody, a prosódia semântica. O que é a tal prosódia semântica? Vamos ler aí. Attitudinal or evaluative meanings which result from a word's co-occurrence with specific collocations. Tá? Então, você tem alguma palavra que parece atrair alguma outra, que vai ter uma carga semântica mais negativa ou mais positiva. Tá? E pela intuição não dá para perceber isso. Né? Então, quando você coloca aqui, você fala, nossa, que interessante, eu vi que esta palavra, em geral, o que aparece depois dela, são palavras de uma carga semântica bem negativa. Né? Então você fala, eu estava equivocado, não vou usar essa palavra. Né? Então, por exemplo, a palavra fraught, né? Fraught with, que eu digitei aqui para saber, então, qual é a prosódia semântica aí de fraught with. Então nós vamos ter o quê? Olha só, fraught with ambiguity, anger, anxiety, uncertainty, emotions, authoritarianism, baggage, bias, breakage. Que mais? Bullying, challenges, intimidation, complexity, complication, conflict. Então vejam, então a prosódia semântica negativa, né? Então também é uma outra pesquisa muito interessante que a gente faz, né? Quando tem esse tipo de dúvida. Como dia desses alguém falou assim, a pessoa usou que fulano era um usuário de aparelho ortodôntico, uma coisa assim. Aí nós falamos, mas será que esse usuário não tem uma prosódia negativa? Aí se você vai lá no corpus do português, digita usuário para ver o que vem depois. Imaginem vocês qual que é a primeira, né, ocorrência que vai aparecer. Está lá, usuário de drogas. Não é? E várias depois ocorrências assim de uma prosódia, né, negativa. Então, esse tipo de ferramenta nos ajuda também a perceber essas coisas. Chegando ao final, pessoal, eu tenho aqui, eu falei que ia ser o último, né, o quick, mas não é não. Eu tenho o compare, que é muito legal também. Então, quando você quer comparar palavras do inglês, como por exemplo, poisonous e venomous, você fala, é igual, não é igual, né? Aqui você vai ter os espaços ali para busca, né? Word 1, Word 2, collocates. Então, eu digitei aqui, num deles, bake, e no outro, roast. Porque nós traduzimos de maneira igual, não é? Assar. Mas será que usamos da mesma forma? Ou seja, você usa bake, what can be baked? What is roasted? Por exemplo, né? Então, aí, deixa eu voltar aqui. Veja que ficou verdinho lá embaixo, olha, porque eu quero saber quais são as duas palavras imediatamente após bake e roast, tá? À direita delas. Poderia ser só uma, né? Aí clicaria só no número 1.
E aí, veja, claro, eu recortei, porque aparecia mais coisa, mas eu recortei aqui. Então, com a palavra bake, aí à esquerda, vejam que nós temos cookies, cake, sails, sail bread, crust cakes, pies, pie. E com roast, beef, pig, duck, marshmallows, lamb, sandwich, goose, pork, bird and leg. Pronto, já temos a resposta de como é que a gente usa cada um desses verbos aí. Né? O que vem depois deles. Então, isso é bastante enriquecedor, não é? Isso nos dá. É uma ferramenta, como eu disse. E olha que eu mostrei muito pouco, tem tanta coisa que dá para explorar, sabe? Com essa ferramenta, que nos ajuda muito. Pessoal, então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, fazer algum comentário, aproveitando, né, caso alguém se interesse, não é, um curso em que a gente vai poder explorar isso de maneira mais abrangente, com mais calma e mais tempo, um curso que vai ser ofertado por mim na Faculdade de Cultura Inglesa, que começa no dia 14 de outubro, vai até o dia 12 de dezembro, tá? Todas as quintas-feiras à noite, começando às 19 horas, das 19 às 20h40. Então, é um curso sobre noções básicas de tradução, em que a gente vai falar sobre algumas teorias de tradução, né? É um curso que vai trabalhar um pouquinho de prática de tradução, de alguns gêneros diferentes, e também vamos abordar algumas dessas ferramentas tecnológicas. O Coca será uma delas, né? Mas vamos abordar outras também, né? Aí, com mais tempo, num curso, né, que dura aí 2 meses e pouquinho, né, a gente consegue explorar as coisas com mais profundidade, tudo, conversar, trocar ideias. Eu espero que tenha sido útil para vocês, né? E se houver alguma dúvida, alguma curiosidade, meu e-mail está aí. Sintam-se à vontade para escrever, para conversar, enfim. Né? Gosto muito de conhecer pessoas, e de aprender com pessoas e trocar também, não é? Então, sintam-se muito à vontade. Ok? Tem umas perguntas aqui, eu não tinha visto. Sim, é um curso online, tá? Esse vai ser um curso online. Vai ser um curso online, exatamente. Na faculdade, a gente vai ficar até dezembro ainda, né? Num curso ainda no modo online, tá? Então, alguém perguntou aqui do valor. Olha, confesso que eu não sei. Você teria que ligar para a faculdade para ver esse valor, não é? Você pode se inscrever pelo site da Faculdade de Cultura Inglesa, você vai ter lá um link com cursos de extensão, e aí você pode fazer a sua inscrição lá no site da Faculdade de Cultura Inglesa, tá? O endereço para inscrição, você fala do site, você joga no Google Faculdade de Cultura Inglesa, eu falo porque realmente não me lembro do decor, tá? Então, põe no Google Faculdade de Cultura Inglesa, e aí já vai te direcionar para a Faculdade de Cultura Inglesa. E aí você consegue falar com eles. Pode fazer a inscrição pelo site, pode ligar também, que vão atender vocês, né? O que é aqui? Alguém colocou, muito obrigado, da Dizal aí. faculdadeculturainglesa.com.br. Tá, então, isso daqui é algo importante para vocês lembrarem, né, para vocês saberem, não é? O nome do curso é este nome aqui, o nome aqui da minha apresentação hoje, Technologies, né, aqui, Digital Technologies and Translation, tá? Na dúvida, vocês podem falar, usar meu nome, é o curso do professor Luciano, tá bom? É o curso do professor Luciano, que na dúvida, tá? Estou falando assim, porque daí, né, se vocês souberem, caso se esqueçam, ou se de repente vocês não encontram este nome lá por algum motivo, qualquer que seja, né? Mas sim, a Cláudia comentou, fez um comentário, um curso só sobre o Coca. Seria um prazer, né? Como eu falei, eu peguei aqui apenas
um pouquinho, né, do que o Coca oferece para a gente, não é? Então, é extremamente útil. Eu uso sempre o corpus do português e este aqui, tá? Das duas línguas, porque a gente está sempre, né? ah, olha, eu também, Tiago, eu também uso o dicionário de papel às vezes, tá, Tiago? Eu uso ainda, mas confesso que eu hoje, por uma questão de tempo mesmo, é mais fácil recorrer, né, a, ao que está na internet disponível ali, né? Então, é isso. Mas com certeza, Cláudia, seria um prazer. ah, Se houver um convite, ou mesmo na faculdade, a gente pode fazer isso. Podemos pensar em alguma coisa na faculdade só sobre isso, um curso mais rápido, talvez, alguma coisa de 2 semanas assim. Vou sugerir, vou sugerir. Pedir para Dizal, é isso, né? Muito bem. Para licenciaturas, para quem dá aula, olha, a Luísa comentou, para quem dá aula, gente, são ferramentas incríveis. Por quê? O professor às vezes fica perdendo tempo com, por exemplo, collocations que quase não acontecem em inglês, sabe? Às vezes aparece no material didático ali uma lista de vocabulário de, sei lá, comida, né? E aí você vai buscar e você fala, mas aqui, olha só, os elementos que colocaram, praticamente ninguém usa em inglês. E os que são muito frequentes não apareceram na lista que está no livro, no material didático. Então é legal o professor poder ensinar aquilo que de fato está sendo o comum, não é? Então, é uma outra coisa muito legal. Hoje em dia, tem alguns materiais didáticos de ensino de língua inglesa, todo ele feito a partir de corpora, né? Então, assim, é muito legal, realmente é muito legal, né? Alguém falou aqui, o que é? Olha só, o Vladimir falou de usuário, é verdade, o usuário, exato, como uma carga neutra, você tem razão, toda razão. Aí o contexto, né, Vladimir, ele vai determinando, né, o que acontece, enfim, essas coisas todas. E isso que é bacana, não é, de você perceber o contexto. E o Colca nos dá o contexto, né? Você clica lá nas linhas de concordância para você poder ler e ter mais informações, né, sobre o contexto, né? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu deixei escapar aqui. Uh, Acho que é isso. Olha, já colocaram um valor aí, ó. Obrigado. O link também, a Cláudia já trouxe, vocês são rápidos, hein? Muito bem, gente. Esse valor, se eu não me engano, esse é um valor que é parcelado, não sei em quantas vezes. Pessoas que são professores da rede pública têm desconto, eu não me lembro a porcentagem, acho que 20 ou 30%. Filiados a uma, como é que chama? A Brass Tissel também tem descontos, não é? E a Lívia, oi Lívia. Obrigado, Lívia. A gente se vê semana que vem na aula, né? Gente, então acho que é isso. Olha, qualquer outra dúvida, comentário, vocês podem, como eu falei, sintam-se à vontade para me escrever, não é? E foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Foi muito bacana mesmo. Um abraço em todos vocês. A gente talvez se encontre ainda, vai saber, na faculdade ou aqui na Dizal, não é? Um abraço, fiquem bem. Ótimo final de semana para vocês. Até mais. Oi, Cláudia Aquino. Saudades, Cláudia. Tchau, gente. Um abração.